Graças a Deus, como Deus é bom, né, amados irmãos? O tempo todo. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. É muito bom a gente ficar aqui na presença de Deus, na presença uns dos outros aqui. Essa família de Deus é maravilhosa. Tudo é muito lindo em Deus. Nós estamos chegando no Natal. Já estamos no mês de Natal. E parece que acontece uma confusão aí com relação ao sentido do Natal, né? E a gente já não sabe muito bem o que é que a gente faz quando vai chegando esse período. E a gente vai... A gente, que eu digo, a sociedade como um todo. Esses dias eu vi um cordel que eu queria que os irmãos assistissem para a gente dar como uma palavra introdutória aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Vamos ver então esse vídeo agora. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas sai daquele que não der um presente. Pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece. E por favor, não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer.
Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores, ao ver a estrela, se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e achem o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo, e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Aê, glória a Deus, né, amados irmãos? Coisa bonita. Artista é artista, né? Pois é, mas essa é uma historinha bem atual. A gente fica no Natal e nós nos perguntamos, na verdade, de quem que é este Natal? De quem, afinal, é este Natal? A gente vê tantas coisas acontecendo e a gente fica perguntando, porque nós precisamos retornar ao original, né, à história original. E o que você vai fazer? Como que você vai se comportar durante esse tempo? Quem é Jesus para os seus vizinhos? Quem é Jesus para você? Como nós temos expressado isso? Para que a gente tenha uma ideia, eu li um texto e também nós fizemos uma reflexão sobre ele. E esta palavra baseada nesta reflexão de Jesus, andando, caminhando com seus discípulos, ele estava indo para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Ali era um lugar onde havia muitos deuses. Um lugar, principalmente, havia, especificamente, em Cesareia de Filipe, um lugar onde havia até sacrifício de seres humanos. Tantos eram os deuses, bebês eram sacrificados. E Jesus, no caminho para lá, obviamente que os discípulos perguntavam: puxa vida, o que a gente vai fazer ali, naquele lugar terrível de tanta idolatria, feitiçaria, tanta coisa ruim. E Jesus, a caminho, faz uma pergunta bem propícia para quem está indo para lá. Ele diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Depois dessa pergunta, ele faz outra, ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês dizem a meu respeito? E também o próprio Jesus responde quem ele é. E baseado nesta revelação da palavra a respeito do Filho de Deus, Jesus, é que nós vamos meditar hoje. O Jesus dos discípulos, porque afinal Jesus estava ali com seus discípulos e se revelou a eles. Jesus então mostra esse texto
com a resposta de Jesus, nos mostra que Jesus é o Jesus da revelação do Pai, é o Jesus servo sofredor, é o Jesus ressurreto. Quando a gente às vezes confunde tanto a respeito de quem é Jesus, de que quando alguém pergunta, como é que você vê? Se você tentasse imaginar um homem que fosse parecido com Jesus, o que é que você imaginaria? Como você imaginaria Jesus assim, na sua cabeça? Use a sua imaginação. Pensaria num homem de cabelos compridos, assim, mais ou menos assim, um homem de cabelo comprido, com uma barba, de olhos, quem sabe, um pouquinho mais claros, assim, mais ou menos, uma pele assim mais... Como é que você pensa, como é que você imagina Jesus? Pois é, alguns arqueólogos, eles fizeram um estudo alguns anos atrás, isso foi capa de revistas internacionais, inclusive aqui uma do Brasil, e mostrou que os arqueólogos, baseado no lugar que Jesus nasceu, no tempo que Jesus nasceu, a incidência do sol e de tudo, eles chegaram à conclusão de uma imagem a respeito de Jesus, que talvez vai te decepcionar grandemente agora. Esse aí é a imagem. Quantos aqui, a hora que eu pedi para imaginar, imaginaram um Jesus como esse? Levante a mão. Alguns pouquinhos, né? Jesus não é um homem pintado assim, geralmente, nos filmes, né? E nós vamos tendo uma ideia um pouco mais hollywoodiana a respeito de Jesus do que realmente quem Jesus foi. Apesar de que hoje estão tendo um pouquinho mais de esforço de fazer coisas mais reais a respeito de Jesus. Então, é preciso que nesse Natal nós levemos as pessoas a conhecerem Jesus de fato. De fato, nós venhamos descobrir Jesus, não somente por uma história contada para o nosso mundo cognitivo, mas conhecer Jesus na intimidade, nossa dele com ele, nossa com ele. Nós precisamos, Jesus precisa ser conhecido de fato. Nessa caminhada, Jesus se mostra aos discípulos, primeiramente fazendo-os pensar. Vamos ao texto. Ele diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Ou seja, quem o povo está dizendo que Jesus era? Em síntese, um profeta. Elias era um profeta que operava muitos sinais. João Batista era um profeta que falava muitas verdades, aquelas verdades proféticas diretas. Então eles diziam: olha, esse Jesus é um desses profetas poderosos, a exemplo de Elias e de João. Se Jesus estivesse caminhando hoje conosco, na cidade de Campo Grande, onde nós temos tantas crenças, né? Tantas pessoas acham uma porção de coisas a respeito de Jesus. Aliás, hoje o politicamente correto é aceitar tudo de todos, como se fosse uma verdade só, e que cada um tivesse uma parte dessa verdade. Mas se Jesus perguntasse hoje a nós, aqui em Campo Grande, se ele perguntasse, eu fosse ali alguns discípulos, eu talvez responderia para ele assim: olha, Jesus, alguns aqui acreditam que o Senhor é a pólice contra o inferno. É assim, aqui na nossa região tem muita gente que prega, olha, e nós pregamos em muitos lugares, em muitas igrejas, ó, você precisa entregar a sua vida para Jesus, e assim, quando você morrer, ao invés de ir para o inferno, você vai para o céu. E aí a gente faz isso, as pessoas entregam a vida para Jesus e acabou. Cada um segue o seu caminho. Esse é um dos Jesus que a gente vê por aqui. Eu diria para ele ainda: olha, Jesus, alguns acham que você é um tipo de um espírito de luz. Sim, as pessoas, para não entrarem em confusão, para serem politicamente corretos, hoje eles dizem assim: não,
tudo, olha, tudo, apesar de você pensar um pouquinho diferente, tudo é parte de uma mesma verdade. Todos nós somos uma verdade só. É a velha história do todo caminho leva a Deus. E para que você ficar nessa intolerância? Não, Jesus é assim, não é do jeito que você está falando. Isso é intolerância. Então, Jesus, alguns, para não causarem polêmica, acreditam que o Senhor é assim, um espírito de luz. Outros dizem, Jesus, que o Senhor é uma receita para sucesso financeiro, que se alguém aceitar o Senhor, Jesus, eles não vão ter mais problemas financeiros, eles descobriram uma receitinha de como ficar com muita grana. Outros ainda aqui, Jesus, dizem que o Senhor é uma religião. É verdade, que até quando perguntam, diz, não, tem grandes religiões no mundo, entre elas é o cristianismo, e Jesus é o profeta, é o fundador dessa religião, mais ou menos por aí. E você? Se Jesus estivesse andando com você na cidade de Campo Grande, nas ruas de Campo Grande, e perguntasse para você, o que dizem os homens aqui de Campo Grande que sou, o que você responderia? Quando você olha ao redor, quem é Jesus para as pessoas hoje? Só que Jesus, ele faz uma outra pergunta, e aí mais direta aos seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus perguntasse para você, agora, quem você pensa que eu sou? Quem sou eu para você? O que você responderia para Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador. Ok. Você responderia o que mais para Jesus? Jesus é tudo para mim. Jesus é muito bom. Jesus é muito legal. Jesus é maravilhoso. Jesus e ele é todas essas coisas. Mas quem é Jesus para você? Pois bem, um dos discípulos de Jesus teve uma resposta sobrenatural. Ele disse assim, Pedro respondeu, tu és o Cristo. O Cristo significava que Jesus para eles era o Messias prometido, o ungido de Deus. Nós sabemos, Jesus, agora que nós te encontramos, que o Senhor é resposta às profecias. O Senhor as profecias, eles falam que viria o Messias e que o Messias libertaria o povo da escravidão. O Senhor é esse Messias. Nós acreditamos que o Senhor é o Messias. Quando Pedro responde isso, naquela altura do campeonato, onde Jesus está começando os seus ensinamentos, Jesus olha para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas foi o Pai. O Pai. Por isso que Jesus é a revelação do Pai. E aí ele fala assim, parabéns Pedro, parabéns, porque você foi revelado pelo Pai, foi o Espírito Santo quem revelou essas coisas para você. Realmente eu sou ungido, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Parabéns Pedro. Agora, há uma confusão, se você não parar para prestar um pouco mais de atenção, você vai achar que Pedro numa hora pensava uma coisa, e na outra hora ele pensava outra. Na verdade, não é bem assim. O que Jesus está dizendo é exatamente que Pedro não teve um raciocínio lógico que levou a dizer quem Jesus era, na verdade. Pedro apenas teve uma revelação do Pai. E que ele não sabia exatamente, completamente, o que era essa revelação. Muitas vezes a gente é assim, né? Pergunto para você, você fala tal coisa, fala, parabéns, está certo. Mas será que nós entendemos na profundidade o que aquilo significa? Aí então, sobre aquela resposta, Jesus continua, é isso mesmo, Pedro. E então ele diz assim, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas.
Como? Sofrimento não é uma coisa muito fácil de passar, nem de entender, não é verdade? Aí, teve uma grande dúvida na cabeça de Pedro. Eu queria que você viesse comigo nessa história, não perca a atenção, porque Pedro, ele falou uma coisa muito certa, mas quando Jesus disse para ele assim: olha, importa que o Filho do Homem sofra, ele, como assim? Que tipo de sofrimento? É o que eu estou pensando. Agora, olha a continuidade, olha a respeito do que, quando Jesus diz que ele precisaria sofrer, passar por um sofrimento como Filho do Homem, veja o que Pedro, veja bem, que Jesus, então, na revelação desta palavra, primeiramente é o servo sofredor. Aí, quando ele faz essa revelação de ser o servo sofredor, Pedro diz a ele, versículo 32, parte B, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Aí houve uma inversão total, né? O discípulo chama o seu mestre e repreende. A palavra repreendê-lo aqui é tipo assim, deu uma dura em Jesus. Tipo assim, aquele amigão que chama do lado, fala: ó, amigo, agora eu vou chegar na chincha aqui. Ó, faz o seguinte, ó, não faz isso não, não fala isso não, não permita que isso aconteça não. Eu estou dizendo, ó, cara, sou seu amigo, eu dou a vida por você, e eu não vou deixar que você sofra não, conta comigo. Pedro foi o mesmo que disse que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse assim que Jesus era o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E aí logo ele chama Jesus à parte. Por que será que Pedro faz isso? Porque Pedro, provavelmente, quase que certo, que ele era de um grupo dos zelotes, ou zelotas, como alguns chamam. É um grupo revolucionário que buscava a libertação política de Israel. Eles criam que o Cristo viria para salvar Israel do poder de Roma. Então Pedro, com essa cabeça, ele vai pensar assim: não pode ser, isso aí não é Jesus não. É por isso, amados irmãos, que para entender Jesus, nós precisamos ter a revelação espiritual e permitir que essa revelação espiritual nos abra o entendimento. Não é verdade? Veja só, Jesus responde assim: Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você está pensando com a mentalidade de quem? Com a mentalidade do reino ou com a mentalidade do mundo? A mentalidade do mundo é essa que você vê aí, né? Receitinhas para como me dar bem só aqui nessa terra. Essa não era a mentalidade de Jesus. Essa não era a mentalidade de Jesus. Por isso que Jesus diz: Pedro, ó, você que agora há pouco recebeu uma revelação do Pai, agora está sendo usado por quem que Pedro está sendo usado? Por quem que Pedro está sendo usado? Por Satanás. E aí então ele diz: você sendo assim, Pedro, você está pensando como este mundo, mas para mim vai ser diferente. Amados, quem pode imaginar num libertador que passaria por tudo que Jesus passou, num Messias tão quebrado como Jesus? Jesus foi quebrado, foi moído, que passou por tantas humilhações como Jesus foi jogado na mão da decisão dos líderes religiosos, foi jogado na mão de Pilatos. Quem imaginaria que aquele seria o Messias? Na cabeça de quem? Do mundo, com certeza não, porque o sofrimento não é uma coisa fácil de se entender. Ontem, eu estava fazendo um casamento, duas pessoas muito lindas,
E ele se converteu há algum tempo atrás, ele é bem novo na fé, e ele começou a viver milagres na sua vida. Aliás, ele faz parte de uma turma de células que não tem muitos recursos. E eles combinaram de contarem toda semana na célula qual foi o milagre da semana, ou o milagre do dia. Porque eles dizem, a gente não pode ficar contando só os testemunhos velhos. A gente tem que contar testemunhos vivos, de agora. E ele contava milagres, coisas assim, sobrenaturais. E ele queria se casar, e queria ter uma festa, mas sem muitos recursos das famílias. E então você já deve ter até, sem saber, ter comprado o bombom dele aqui na frente da igreja. E eles vendiam bombons, e ele vendia bombom na rua, e ele queria muito fazer aquela festa de recepção do seu casamento. É gostoso, né? Festa de casamento, você marcar aquele momento. E aí então, ele foi indo e foi conseguindo as coisas. Ele não tinha dinheiro também para a lua de mel, aliás, nem vai ter férias agora, mas em janeiro iria ter. E aí logo Deus providenciou um irmão que deu para ele uma passagem aérea de ida e volta, e ele estava todo feliz, conquistando tantas coisas no casamento, e Deus estava fazendo muitos milagres na vida dele. Muito bem, chegou ontem, no dia do seu casamento, pela manhã, ele recebe uma notícia: a mãe da mãe dele tinha morrido. Sua avó tinha morrido. Dá para entender uma coisa dessa? Me explica. Algumas pessoas dizem assim, olha, e é um bom conselho até, eu não estou dizendo que você dê um conselho errado, mas pense comigo, vamos andar um pouco mais longe. Algumas pessoas dizem assim, quando você sofrer, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte para quê. Eu acho que nesse caso não dá para entender nem por quê e nem para quê. Porque tem sofrimento que você não vai ter resposta do porquê e nem para quê. E saiba de uma coisa, quando você passa por sofrimentos, Jesus sabe exatamente o que você está passando, porque não teve ninguém que sofreu mais do que ele. E ele agora pode socorrer aqueles que sofrem, porque ele passou por sofrimentos. E eu comecei a fazer aquele casamento, percebi que aquele rapaz, ele tentava vencer aquilo, mas ele estava meio aéreo assim. E eu comecei o casamento, eu disse assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele, meio sem força, disse amém. E aí foi indo o casamento, e ele foi ouvindo aquela mensagem, ele foi ouvindo, e tinha hora que ele reagia, sua mãe também, e quando foi chegando o fim, ele foi tomando ânimo. E eu disse para ele, e eu disse na mensagem, sem querer resposta de ninguém, mas eu disse, porque Deus é bom. E ele respondeu, o tempo todo. O tempo todo. Seria capaz de dizer isso nessa situação? Tem hora, amados irmãos, que não importa o que você vai passar, o que você vai sofrer, importa com quem você está. Com quem você está. Tem hora que você já perguntou tanto, e que você tem que dizer para Jesus, olha Jesus, não me importa nem por quê, nem para quê, só me importa uma coisa, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Meus irmãos, pense bem, quem você ama, você não troca por nada. Se chegassem para mim e dissessem assim, ó, aqui está a princesa Tânia Mara, agora vamos tomar todos os bens que você tem, que não são muitos, né? Assim, ó, nós vamos tomar todos os seus bens, você vai ficar no nada, mas você fica com ela, ou você vai ficar sem ela e vai ficar com esse negócio que você tem aí. Você acha que eu pensaria duas vezes? Mas digamos que eu tivesse $1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de dólares, ó, agora você vai ganhar $1 bilhão. Só que você vai ter que escolher ficar sem a princesa Tânia Mara. Você acha que eu ia escolher? Claro que não, gente.
Por quê? Por causa do amor. Você entende? Por amor você faz tudo. E você pode dizer, não, mas isso é muito romântico. Não, já teve pessoas que fizeram isso na prática, na verdade. Quantas pessoas deixaram tudo por causa de um grande amor, não é verdade? Mas existe um amor maior do que o amor de Deus por nós. Então eu não preciso nem saber por quê ou para quê. Eu só preciso saber, Jesus, o Senhor está aqui comigo. Então vamos embora. Jesus, quando diz para Pedro isso, ele está falando assim, Pedro, eu vou sofrer mesmo, estava determinado isso. Agora, para que Jesus sofreu e tudo, ficar explicando detalhe, mas por que ele levou aquela chibatada? Por que o cara cuspiu nele? Por que tiveram que pôr aquela, por que o espinho entrou assim? Por que derramou aquela gota de sangue assim? Jesus sofreu por amor a você e a mim. E Jesus continua e ele diz assim, importa também que eu seja rejeitado. O servo sofredor também passou pelo sofrimento da rejeição. Ele diz assim, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Se Jesus viesse hoje, por quem ele seria rejeitado? Sabe por quê, amados? A religião coloca as pessoas dentro de uma caixinha. E as pessoas começam a agir pelo mínimo esforço possível para que Deus não fique bravo com eles. Deus vai ficar bravo com você, hein? Deus vai pesar a mão sobre o seu. O que eu preciso fazer para Deus não pesar a mão na minha vida? Agora Deus não vai mais pesar a mão na minha vida. Ufa, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Religioso. Quando eu ajo assim, eu sou um religioso hipócrita. Sabe por quê? Eu rejeito Jesus quando eu vivo uma vida segundo a minha própria cabeça e eu digo não para Ele. Só que aí eu tenho um jeito de domingo à noite, num determinado lugar, onde eu vou ouvir uma determinada pessoa que vai me falar um jeito de eu escapar dessa maldição. Maldição não é uma fumacinha que entra pela fresta da porta da sua casa e você faz um sinal. Eu te repreendo. Sai! Aí a fumaça volta de novo para dentro do Satanás. Maldição é quando você está fora do centro da vontade de Deus. Jesus sabia muito bem como os religiosos agiam. E que eles não queriam exatamente trabalhar para a glória do Pai. Nem eles tinham aquela expressão de espiritualidade, porque era para a glória do Pai, era para a glória de si mesmos. Por isso eles rejeitaram aquele que veio para trazer glória ao Pai. Depois de sua rejeição, Jesus foi servo sofredor mesmo. E ele morre. Morre exatamente como Pedro não gostaria que ele morresse. Morre envergonhado, morre como um Messias derrotado. Ele veio para libertar o seu povo de Roma, mas não conseguiu. Não conseguiu. Derrotado. Exposto numa cruz, como um criminoso, que merecia ser exposto à vergonha, para que servisse de modelo, para que ninguém ousasse
ser alguém que se declarasse o Filho de Deus, que foi a acusação de blasfêmia do sacerdote, ou que ousasse ser rei além de César. Morte para ele. Jesus tinha dito isso no caminho de Cesareia. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto. Ninguém naquele momento podia imaginar o que significava aquela morte. Mas a Bíblia diz que no exato momento em que Jesus disse assim, está quitado, está pago, ou seja, está consumado, o véu do templo quebrou-se. E agora a separação da parede do pecador para com Deus havia quebrado. E agora havia livre acesso a Deus. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos fez livres. Não somente Israel, mas todas as nações do mundo que têm aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje são livres pelo ungido de Deus, o Messias. Sabe, o fim da história tem uma ressurreição. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Olha o que Paulo diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quantos discípulos de Jesus estão aqui? Levantem a mão e digam glória a Deus. Você, se Jesus não voltar nessa nossa geração, e você morrer, você ressuscitará, e se encontrará com Ele nos céus. Jesus ressuscitou para ser o primogênito, para ser a primícia. A exemplo deles, todos nós também ressuscitaremos. Me diga uma coisa, por mais que invente uma história linda sobre trenó, sobre hienazinha, sobre um velhinho bonzinho, obeso, barrigudo, que histórias são essas para se comparar com a história de Jesus? Gnomos não existem, hienas voadoras não existem. A gente sabe disso. Então por que a gente fica pondo criancinha para sentar no colinho do Papai Noel? Ela fala oi pro Papai Noel, aí fica aquele trouxão lá, E tem pai que ainda faz o mico de se vestir de Papai Noel. Isso é o cúmulo do ridículo, gente. Meus filhos nunca acreditaram em Papai Noel, graças a Deus. Mas não vai mais acreditar. Vai acreditar em Papai do Céu. Gente, acreditar em Papai Noel é a mesma coisa do amigo meu que chegou no elevador do prédio. Falei, e aí, tudo legal? Ele falou assim, beleza. Eu falei, e aí, todo mundo, eu brinco com ele, que ele é palmeirense. Eu falo para ele assim, aí o Corinthians ano que vem, campeão da Libertadores. Aí ele falou assim, não, ano que vem é o ano do Palmeiras. É a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, gente.
A gente acredita em cada coisa, gente. Jesus. E para você, quem é Jesus? Você realmente o conhece? Eu sempre peço a Deus que eu não me perca com relação à luta entre o espírito e a carne. Porque se Jesus é quem é, o que nós dizemos que Ele é, a nossa vida expressa isso? O seu eu está no lugar certo? Você não tem sido egocêntrico? Umas perguntas para você pensar. O que mais ocupa o seu pensamento? O que você sonha? O que você olha? O que você acumula? Com quem você está comprometido? Acabando o episódio, então, ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ser discípulo exige vontade, desejo espontâneo. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser me acompanhar, exige negação de si mesmo. Negue-se a si mesmo, ir para a cruz antes de tudo, colocar Jesus acima da própria vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Nesse caso, é preciso perder para ganhar. O que você vai fazer agora? Olha ao seu redor, o convite de Jesus é esse. Sabe quando ele diz assim: o que dizem os homens que eu sou? Ele está pedindo aos seus discípulos, por favor, parem de olhar para o seu próprio umbigo e olhem ao redor. Quem dizem os homens que eu sou? Enquanto nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, as pessoas não estão vendo, ou não estão se perguntando: quem é Jesus de verdade? Esta palavra é um convite para você responder para Jesus, olhando nos olhos dele, quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você? Cadê o Edenilson? Já vem com sua amada. Está aí? É que eu não estou chegando aqui, está meio escuro.
Tá bom. Como você ocupa a sua vida? Porque ela mostra quem Jesus é para você, entendeu? Então, Jesus ressuscitou. Isso só pode ser feito no sobrenatural, amém? Oi? Uma salva de palmas. Quem acha que eles são bonitos, aplauda. Quem acha que eles são lindos, aplauda mais forte. Sim. Graças a Deus. O Edenilson contou um testemunho aqui na celebração. E é só você contar exatamente o que você falou na celebração. Porque eu quero que você conte como Jesus faz diferença na vida de pessoas que o amam e como nos leva a fazer diferença na vida de outros que ainda nem o conhecem. Eu queria que você contasse aquele testemunho de novo, daquele jeito bacana, resumido você contou, mas que você contasse de novo o que aconteceu. Graças a paz, igreja, amém? Amados, nós tivemos algumas experiências em célula que realmente nos marcaram profundamente, mas acredito que a maior experiência que eu e a Marisa tivemos foi com um casal que eles estiveram na celebração de sábado, falaram um pouco da sua história, nos permitiram falar um pouquinho da história deles. Eu acredito que estamos numa igreja que realmente vive tudo isso que o pastor disse. E nós, quando estamos em célula, podemos ali experimentar coisas que realmente na grande multidão é impossível de experimentar. E um certo dia, um certo domingo, um casal chamado Oswaldo, Jaque, eles entregaram a vida deles para Jesus. No final de um culto como esse, das 19 horas, aqui na frente, eles aceitaram Jesus, o pastor Ronaldo fez o apelo, e naquele dia eu estava com a minha célula lá no fundo, e Deus falou muito forte no meu coração para vir recepcioná-lo. Nós viemos à frente, me apresentei e disse, olha, eu quero me apresentar, apresentei a Marisa e disse, olha, nós queremos amar vocês. E ele disse, olha, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero me batizar, eu quero experimentar tudo que Deus tem para a minha vida. E aí então eu disse para ele, olha, eu vou fazer um contato com você durante a semana, como é de costume, para te convidar para a célula. Na quarta-feira, estávamos no shopping, passeando, eu e a Marisa, e novamente o Espírito Santo me incomodou muito de ligar para aquele irmão naquele momento. E até conversando com a Marisa, eu falei, você não quer ligar para a moça, para você fazer a integração? Ela disse, não, fala você com o rapaz. E era realmente o Espírito Santo falando. Peguei meu telefone, liguei para ele e disse, Oswaldo, aqui é o Edenilson, tudo bem? Nós nos encontramos no final do culto, né? Eu prometi de ligar para você, para chamar você para a célula. E naquele momento, irmãos, não era o Oswaldo que estava falando comigo, era o próprio diabo ali, sobre a vida daquela pessoa. E ele disse assim, que bom que você ligou, porque você vai ser a última pessoa que vai ouvir a minha voz. Eu estou aqui agora, nesse momento, amarrando uma corda no meu pescoço, eu vou tirar a minha vida e você vai ser a última pessoa que vai ouvir. Que bom que você ligou. Irmãos, o que você faria numa situação dessa? Eu só posso acreditar no Deus que eu sirvo. É a única opção que uma pessoa pode ter, que eu posso ter. Eu não sou nada. E claro que eu tenho que contar com a minha igreja, com os meus irmãos, com o meu pastor. Eu liguei para o William, pastor William, meu supervisor de célula, com a minha célula. E eu liguei para ele e disse, pastor, eu acabei de falar com um rapaz que eu tentei integrá-lo, ele disse que ele ia tirar sua própria vida. Assim, eu tentei enrolar o rapaz ali na ligação, queridos, por 5 minutos. Eu fiquei com ele ali na linha, dizendo, olha, não faça isso, onde você está, eu quero ir aí onde você está para a gente orar, para a gente conversar, não faça isso, não tire a sua vida. E ele, muito insistente no que ele ia fazer, ele falou, olha, eu vou ter que desligar porque agora eu tenho que fazer o que eu disse que eu vou fazer. E desligou o telefone na minha cara. Então, imediatamente, só lembrei do Senhor Jesus e do meu pastor, do meu supervisor de célula.
Liguei para ele, pastor William, ele é muito direto, muito objetivo, eu disse para ele: William, aconteceu essa situação, o que eu faço, né? Eu ligo para a polícia civil, para a gente ir lá com a polícia, e ele disse aquele jeitão dele, né? Queridão, mas você sabe onde essa pessoa mora? Eu disse: não sei, né? Então não vai adiantar a polícia civil, queridão. E ele disse: vai para casa, nós vamos levantar uma multidão de intercessores e vamos orar, e o Senhor Jesus vai fazer a obra. E fomos para casa, queridos, mais ou menos eram as 8, 9 horas da noite, ficamos até meia-noite orando, clamando ao Senhor, orando para que o Senhor Jesus fizesse uma obra na vida, porque aquelas vidas que se entregaram aqui eram dele, e que o diabo não ia tirar a vida daquele rapaz. Eu confesso que no meu íntimo eu fraquejei, eu estava com medo do que ia acontecer, porque ele foi muito categórico e não respondia às nossas ligações mais. Quando foi meia-noite, aproximadamente perto da meia-noite, a esposa dele retornou, porque ela se lembrou, ela disse na ligação, a única pessoa que ela se lembrou foi de mim, porque eu vim aqui à frente abraçá-los no momento em que eles entregaram a vida para Jesus. E ela estava no hospital, e ele estava ali já hospitalizado, e ela disse: irmão, só lembrei do irmão, aconteceu isso. Eu disse: amada, eu sei o que aconteceu, eu falei com o seu marido há algum tempo atrás, e ele não era ele quem estava ali, e ele disse que ia fazer o que ele fez. O que aconteceu? E ela disse: irmão, nós tivemos uma discussão, meu marido não era meu marido, ele chegou aqui muito violento, e eu consegui fugir de casa com a minha filha, e ele queria me enforcar, ele queria tirar minha vida também, mas eu consegui fugir. E quando eu fugia, ela disse que ela ouviu o telefone tocar, enquanto ela estava saindo. Era o momento que eu estava ligando para o Oswaldo. E enquanto eu ligava para ele, ela foi buscar o sogro dela, e ela voltou. Quando nós havíamos desligado o telefone, ele já estava pendurado, irmãos, assim. Depois do médico, as cordas ainda marcavam o pescoço dele, todo marcado com aquelas piolas, aquelas cordas peludas. Ele estava ainda com aquelas cordas, aquelas marcas no pescoço, marcas da glória de Deus sobre a vida desse irmão. Queridos, eu queria dizer para vocês que nosso Jesus, esse Jesus que o pastor disse, ele é real. Ele é real. Porque quando nós conversávamos com a Jaque sobre essa situação, ele ficou 3 dias em coma, irmãos. Ele ficou 3 dias em coma. Quem é da área de saúde sabe que se faltar oxigênio no cérebro, não é muito tempo para que a pessoa venha a ter grandes sequelas cerebrais. E ele ficou 3 dias em coma, e ao 3º dia a gente até brinca, né? Como Jesus, ele também ressuscitou, para a glória de Deus. Amém? Amados, você sabe que é isso? É se importar, e é um ajudando o outro. E ele saiu do hospital, eu fui à casa dele, eu e a Marisa, nós fomos conversar com ele, e perguntei para ele: você se lembra do que aconteceu? Ele disse: não, querido. A última coisa que eu me lembro, às 3 horas da tarde, no centro da cidade, eu estava procurando emprego, mas eu não me lembro de mais nada. Você se lembra de eu ter falado com você? Você disse que ia tirar a sua vida. Ele disse: não me lembro. Você se lembra que ter agredido sua esposa? Ele disse: nada disso eu me lembro. Então nós entendemos que era uma influência satânica, porque ele tinha entregado a vida dele aqui para Jesus, e o diabo estava furioso com isso. E queridos, desde então, ele tem caminhado com a célula. Hoje nós não somos mais seus líderes, somos supervisores de células. Gustavo e a Laura hoje são os líderes desses irmãos, eles estão em células sendo acompanhados, mas o que fica aqui é que nós dependemos do Senhor. E esse Jesus que nós cantamos, que cura, cantamos tantas músicas sobre cura aqui, sobre transformação, é esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que o Natal se esquece, que o comércio esquece de falar, é que nós devemos celebrar. E eu queria dizer também, amados, que a célula, pastor, a célula tem feito diferença na minha vida. Eu não sei quantos aqui não estão em célula. Eu queria dizer a você está perdendo seu tempo em não estar em célula, porque a célula tem transformado tantas vidas. Essa é uma história de tantas de que nós podemos contar aqui, e de tantas coisas que nós temos vivido. Para a glória de Deus, essa visão,
ela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Obrigado. Só o seguinte, ele falou que não se lembrava de nada, mas ele se lembrou de uma coisa. Queridos, nós temos um costume, né? Obrigado, pastor. Nas orações, nós oramos muito pedindo a Deus que envie anjos para causas específicas. Pedindo a Deus, tá, queridos? Não é angiologia aqui, tá? Você não estamos fazendo uma apologia a orar a anjos. Nós pedimos a Deus que envie os seus anjos em nosso favor. E nesse momento dessa luta, Deus, o Espírito Santo mobilizou o nosso coração a orar por isso. E nós orávamos da seguinte forma: Deus, envie 2 anjos com os escudos apostos, com as espadas desembainhadas, para ir lá onde está esse irmão, para enfrentar essa situação e afastar os demônios, e tirar esse rapaz da situação, e que ele não venha morrer, Senhor, que esses anjos venham lutar no reino espiritual por nós. E quando o pai dele chegou no local e tirou as cordas do pescoço, e quando ele estava sendo levado para o hospital, ele começou a delirar em alguns momentos ali, meio acordado, meio querendo desmaiar, e ele dizia assim: onde estão aqueles 2 homens de branco que estavam aqui? Onde estão aqueles 2 homens de branco? Queridos, a fé é para ser exercida. O Senhor Jesus está aqui, é real. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós servimos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Viu? Jesus ressuscitou, amém? E Ele está vivo e continua fazendo o que Ele sempre fez: amar pessoas. Essa é a maior prova de que Jesus é quem é. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, que você começasse a orar. Eu quero fazer um convite para você que entrou aqui nesta noite, e que Jesus não colocou ainda Jesus como Senhor da sua vida. É preciso que você faça isso agora. É necessário que você desista de ser o Senhor da sua vida. Não vai adiantar. Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Você não está cansado de tentar comandar a sua vida? Não deu certo. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus, de você sair do controle da sua vida e entregar. Jesus mostrou para você quem Ele é realmente. Ele não é uma pólice contra o inferno, ele não é simplesmente isso. Claro que Jesus vai livrar você disso, mas o mais importante agora é que você entregue sua vida para Jesus, porque o inferno é a ausência de Jesus na sua vida. Andar com Jesus é que vale a pena, como Ele como o Senhor da sua vida. Por isso convido você, arrependa-se e entregue sua vida para Jesus. Alguém que ainda não fez isso hoje aqui e tem de fazê-lo agora, o Espírito Santo está agindo, Jesus está sendo glorificado. Se você quer entregar sua vida para Jesus, do lugar de onde você está, levante a sua mão. Quem quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Levante bem alto sua mão para que eu veja. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Diga: eu quero Jesus. Levante sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém que quer entregar sua vida? Deus abençoe você também. Deus abençoe você também. Deus abençoe você também. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe o Senhor também. Há mais, pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida? Deus abençoe você também. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Deus abençoe você também. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Chega de andar pelos seus próprios caminhos. Jesus ama você. Ele é real. Ele é real. Ele é a verdade que liberta. Há mais alguém que
quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém? Espírito de Deus está fazendo a obra dele aqui. Você está livre para fazer essa entrega. Levante a sua mão. Deus te abençoe. Há mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão agora. Jesus é lindo, maravilhoso. Há mais alguém? Deus abençoe você. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Hoje é Natal aqui. Hoje é Natal de verdade aqui. Jesus está nascendo em muitos corações. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus agora. Há mais alguém? Eu quero convidar você que levantou a sua mão, quero orar por você. Sai do seu lugar para você receber essa oração agora, em nome de Jesus. Pode vir, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não fique constrangido, não é para constranger você, mas você vai receber a oração mais importante da sua vida. Glória a Deus. Jesus é muito bom. O tempo todo Deus é bom. Pode vir à frente, venha, venha. Pode vir, venha. Você que levantou sua mão, se você não levantou sua mão, mas você fala, por que eu não levantei? Tem problema não precisa agora só levantar a mão. Levante-se do seu lugar e venha aqui para frente. Em nome de Jesus, pode vir, venha, venha, venha. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Jesus é muito maravilhoso. Graças a Deus. Que Deus bom nós temos, que Jesus tão vivo. Graças a Deus. Jesus é lindo. Glória a Deus. Então, vamos orar agora. Você pode repetir uma oração comigo, entregando sua vida para Jesus? A oração só vai ser isso, vai ser entregar sua vida para Jesus. Então, feche os seus olhos agora, feche seus olhos e repita comigo, diga assim, Senhor Deus. Isso, deixa sair dos seus lábios, diga assim, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor entregou o seu Filho para morrer numa cruz, no meu lugar. E eu hoje abro minha vida, eu entrego meu coração. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, para sempre. Deus, meu Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está vivo e continua salvando. Ele não está morto. Não volte para o seu lugar ainda, sente-se nesses lugares. Todos vocês, por favor, que vieram à frente, nós queremos lhe dar uma literatura. Pode sentar aí, isso mesmo. Aí, aqui Valdir, está faltando aqui literatura aqui, ó. Tá bom? Vocês podem, quem está acompanhando as pessoas, podem pegar a literatura aqui, ó. Isso, está faltando para lá, ó. Aqui todas essas pessoas, todo mundo tem que receber. Deus não é maravilhoso? Sim ou não? E Ele vive. Olha, Jesus nasceu, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus está vivo? Quantos aqui? Quem crê mesmo que Jesus está vivo, fica em pé. Lembra da música do começo? Não tem igual. Já era a revelação do Pai. Glória a Deus. Amém? Vamos cantar que o nosso Jesus vive? Vamos expressar a todos. Olha, o povo lá fora tem uma ideia sobre Jesus, mas você tem a revelação do Pai. Anuncie Jesus nesse Natal.
na festa da sua casa, ao invés de você ir lá, né? Ah, não, o que tem só um vinhozinho, só uma cervejinha, dali a pouco você já está vermelhão lá. Não faça isso. Glorifique Jesus nesse Natal. Fale de Jesus para alguém. Seja cheio do Espírito Santo e declare a todos que o nosso Jesus ressuscitou. Amém? Vamos lá?